Boa noite, gente, tudo bom? Hoje vou falar de um tema que tira o sono de muita gente, que corre para fazer e tem dificuldade, que é o bendito do TCC. Não é um bicho de sete cabeças e tem algumas dicas que eu vou dar para que vocês possam fazer o TCC de vocês sem problemas, tá bom? Bom, primeiro passo. Pense no tema que você quer escrever, tá? Por exemplo, quero falar sobre o brincar na educação infantil. Comece o teu TCC montando uma bibliografia. Por quê? A gente coloca no mínimo 10 obras na bibliografia, ok? Mas pesquise na internet alguns artigos acadêmicos sobre o assunto, tá? E assim, crie no seu computador uma pasta, nomeie como TCC e abra um arquivo, um documento do Word e coloque só citações. Então, por exemplo, você pegou lá 3, 4 artigos que você gostou mais, tá? Por ser artigo acadêmico, a pessoa vai ter que mencionar da onde ela tirou aquelas ideias, trabalhar com citação, e aí vem a dica de ouro. E tem lá uma citação, e na bibliografia da pessoa que escreveu tem o nome do autor, né? Qual obra. Então, você aproveita essa citação dela para usar no teu trabalho. Então, você já vai ter como bibliografia o artigo que você pesquisou, a citação, a obra da citação que você gostou do artigo dela. Então, só aí você já vai ter 2 obras. Então, se você pesquisa uns 3, 4, você já tem mais. Também tirando o fato de que num artigo você pode ter 3, 4 citações que são de seu interesse e que são de autores diferentes. Então você não vai ter tanta dificuldade de elaborar uma bibliografia. Feita a elaboração da bibliografia, salva os artigos que você gostou, né? E aí não tem jeito, você vai ter que dar uma lida nesses pelo menos 3, 4. E aí você abriu lá o documento do Word escrito lá, citações. Você pode, se o arquivo te permitir, porque às vezes tem arquivos em PDF que são protegidos, aí você não consegue, você tem que digitar tudo. Você pode copiar a citação e colar no Word, tá? Então aí você tem as citações e você coloca lá em vermelho uma observação, em que capítulo você vai usar. Tá, feito isso, montou a bibliografia, você, né, salva esse documento e aí você vai retomando ele conforme você for escrevendo. Gente, isso não pode falar, mas eu vou falar. Citação enche linguiça no TCC. Então, se você tem pouca familiaridade com a produção textual, se você está com dificuldade, use as citações. Claro que você não vai usar uma citação de uma folha inteira, né? Mas você pode ir jogando citações e escrevendo o que você pensa, ou defendendo, ou contra-argumentando o que tem naquela citação, tá? Bom, feito isso, já vou dar uma dica. Pense na estrutura dos seus capítulos. Normalmente, um TCC, pelo menos na área de educação, que é a minha área, você tem 3 capítulos com uma média de 8 a 10 folhas por capítulo, tá? Então, vamos lá, retomando a ideia inicial. Vou escrever sobre o brincar na educação infantil, né? Claro que assim, os professores da graduação, eles pedem, e é exigido isso, um pré-projeto. O pré-projeto já te ajuda a delinear aí qual que é seu objetivo, a partir de que problema vai iniciar o teu trabalho. Mas assim, se você não fez esse pré-projeto, pense no seguinte, bom, vou falar sobre o brincar na educação infantil. Então vamos lá, meu primeiro capítulo eu vou tentar falar o processo histórico do brincar, né? Então você pesquisa sobre isso ao pé da letra, né? O processo histórico, o percurso histórico do brincar na educação infantil. Bom,
De repente, num segundo capítulo, você pode trazer o que autores falam sobre a importância do brincar. Por quê? Esse é o embasamento teórico. Então, você pega lá, por exemplo, o Piaget, o Vygotsky fala muito do brincar, o Vallon, tá? E fora outros aí, né? E aí, no último capítulo, é onde você precisa apresentar uma pesquisa. Então, vamos supor, de repente você fez lá questionários com professores numa escola de educação infantil sobre o brincar. Então aí você tem que elaborar um roteiro, fazer a pesquisa, os professores vão responder e você vai tabular esses dados, montar gráficos, tabelas. Isso também é bacana. Por quê? Porque gráficos e tabelas enchem o trabalho mais rápido, tá? Então vale a pena pensar nesse tipo de pesquisa, certo? De repente uma pesquisa qualitativa em que você vai colocar ali opiniões de professores ou dos envolvidos, também dá. Mas dados que você possa tabular e escrever sobre esses dados ajuda bastante. Bom, outra dica fundamental que o pessoal me procura, só um parênteses, gente. Eu fazia revisão de TCC, então eu tenho bastante conhecimento no assunto. E o pessoal me procurava desesperado, falando: eu escrevi, eu fiz e não sei colocar na formatação da ABNT. Gente, quando você for fazer o seu trabalho, já coloque a formatação. Então, assim, você vai digitando, ele já vai entrar no parágrafo que você quer, no espaçamento de linhas que você quer, já configura a página. Então, assim, margem. Por quê? Porque você vai estar redigindo o trabalho de acordo com a ABNT, e quando você terminar a sua redação, você não vai ter nada para formatar, ou poucos detalhes. Você precisa ler, de repente, o manual que a faculdade te deu sobre as orientações de como formatar o trabalho. Então leia isso antecipadamente e você já configura o teu documento para ter essa formatação. Depois você só vai revisar concordância, termos muito repetidos, né? Mas assim, já vai estar formatado. Então assim, te facilita muito. Então as dicas são essas. Gente, lembrando que eu tenho mais experiências com TCCs na área da educação. Pode ser que se você está fazendo numa outra área, haja um padrão de exigência diferente. Mas se a tua dificuldade está sendo que livros usar, como montar essa bibliografia, faz isso que eu te falei, tá bom? Se tiver mais dúvidas, se tiver mais perguntas sobre TCC, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo que eu vou estar respondendo, tá bom? Boa sorte no seu TCC. Eu sei que tem muita gente que paga, mas você paga, você se livra do problema por algum tempo e aquele conhecimento vai te fazer falta. Então, assim, por mais corrido que seja, programe-se e se organize para você fazer seu TCC, tá bom? Porque conhecimento é o único bem que ninguém tira da gente. E boa sorte aí no seu TCC.